Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui. Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, por mim, Rodrigo Tobias, juntamente com a doutora Rosemary Pinto, diretora-presidente da Fundação de Vigilância e Saúde, atualizando os números de casos suspeitos e confirmados de coronavírus. Doutora? Boa tarde a todos. Então, hoje nós temos 29 novos casos, o que perfaz um total de 229 casos confirmados no estado do Amazonas. Desses, 205 são em Manaus e 24 no interior. Nós temos, portanto, 9 municípios com notificação de casos. E o novo município é o município de Tonantins. Temos, portanto, 3 casos em Parintins, 6 em Manacapuru, 4 em Itacoatiara, 4 em Santo Antônio do Içá, Boca do Acre, Anori, Novo Airão, Careiro da Várzea, 3 casos cada um e 3 em Tonantins. Temos também 350 pacientes aguardando o resultado de exame e temos internados 35 pacientes, dos quais 17 estão em leitos clínicos e 18 estão em UTI. Informo ainda, é sempre bom ressaltar que pacientes que estão em UTI são pacientes que apresentam um quadro muito grave e que podem evoluir a óbito a qualquer momento. Desses leitos clínicos, nós temos 14 no Delfina, no Hospital Delfina Aziz, e 21 em unidades privadas. Temos 6 pacientes em UTI no Delfina Aziz e 12 pacientes em unidades privadas. Quanto aos óbitos, nós temos 12 óbitos notificados. Desses 12 óbitos, 3 foram confirmados, 3 foram descartados e nós temos 6 óbitos em investigação. Isso. Ok, obrigado, doutora. Vamos à pergunta da imprensa. Como a gente já avisou, nos últimos dias a gente concentrou todas as perguntas, as similares e parecidas. Aqui nós temos perguntas dos veículos Folha de São Paulo, TV Record Manaus, TV Encontro das Águas, TV Amazonas, Rádio Encontro das Águas, G1 Amazonas, blog do Mário Adolfo, do Iel Levi, sites AM Post, Manaus Alerta, além das rádios Rio Mar, do jornal Amazonas em Tempo. Doutora, o professor Manuel Rodrigues terceiro neto da UEA faleceu pelo Covid-19, a primeira pergunta. Ele estava com pneumonia bilateral, segundo um blog noticiou. Uma outra questão envolve a morte de uma mulher profissional da saúde por Covid. Essas mortes estão sendo investigadas? Professor Manuel Rodrigues terceiro neto realmente faleceu com um quadro clínico sugestivo de Covid. Foi coletada a amostra e nós estamos aguardando o resultado do exame pelo LACEN. Quanto a houve morte de uma mulher profissional de saúde, não temos esse óbito. Temos o óbito a única mulher que nós temos é uma criança de 4 anos, que também está sendo investigada. Todos os 6 óbitos relatados nós coletamos as amostras e estão em processamento pelo LACEN. Não temos entre esses nenhuma mulher adulta. O governo tem estudos sobre novos tratamentos contra a doença? Pacientes curados podem ser pesquisados para detectar anticorpos? O Estado está buscando, ou em outros países, alguma outra alternativa de enfrentamento? Nós não temos, nós estamos focados em atender os doentes, né? Tem vários editais de pesquisa abertos, pesquisadores estão habilitando as suas propostas de pesquisa, mas nesse momento nós não temos conhecimento sobre que pesquisas são essas. A única pesquisa que nós estamos acompanhando de perto, até porque somos participantes da pesquisa, tanto a Suzano quanto a FVS, a Fiocruz e a Fundação de Medicina Tropical, é a que testa a efetividade da cloroquina, que está sendo conduzida pelo Dr. Marcos
Lacerda, Marcos Vinícius Lacerda. Tem algumas perguntas sobre o resultado dessa pesquisa. A senhora já tem algum dado? Pesquisa é pesquisa. Nós temos um tempo de avaliação dos pacientes, um tempo de aplicação do protocolo e, no momento, nós não temos o que informar sobre o desenvolvimento da pesquisa. Como é feito, doutora, o acompanhamento dos pacientes em isolamento social? Eles usam a cloroquina? Não. Cloroquina só está sendo usada dentro do protocolo dessa pesquisa que eu já citei para casos graves, para casos internados em UTI, ou para casos internados em hospitais, mas que apresentam potencial de gravidade. Com relação ao acompanhamento dos pacientes em isolamento social, já amanhã nós estaremos utilizando em todos eles um aplicativo especialmente desenvolvido em parceria FVS, Suzam e a empresa DEIN, um aplicativo chamado SASE, que é um aplicativo que vai nos permitir acompanhar totalmente à distância a evolução desses pacientes que estão em isolamento. Isso é muito importante porque as equipes de vigilância não se exporão a quem tem o vírus, não é? O que protege a saúde dos trabalhadores da área de saúde e, ao mesmo tempo, nos permite acompanhar e, havendo sinal de gravidade, esses pacientes serão encaminhados para a rede. Atualmente, esse acompanhamento é feito pela Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Epidemiológica e pela Vigilância Epidemiológica da FVS através de telefone. Vamos a algumas perguntas de assistência, secretário Rodrigo Tobias. Os testes rápidos chegaram? Se chegaram, como serão distribuídos no Estado? Qual o índice de subnotificação no Estado? E aí ele coloca uma estatística aqui, se haveria alguma maneira de medir essa subnotificação. Os testes rápidos foram encaminhados pelo Ministério, chegaram hoje, num total de 9.000 testes, e o critério que vai ser utilizado para a distribuição e o uso desses testes de diagnóstico serão primeiramente aos profissionais de saúde, também aos pacientes em situação grave, né? E nesse sentido a gente precisa também distribuir em toda a rede para aqueles casos que preenchem os critérios do Ministério da Saúde como casos suspeitos, eles precisam fazer esse teste de tal forma que a contraprova possa ir para o LACEN e aí o LACEN vai dizer se é confirmado, o reteste vai dizer se é paciente confirmado de coronavírus. Portanto, o primeiro lote do Ministério da Saúde chegou, em torno de 9.000 testes, e estamos esperando agora um quantitativo maior de aquisição feito pelo Estado. Existe uma dúvida muito grande das pessoas sobre esses testes rápidos. Eu acho que cabe novamente um esclarecimento aqui, que ele não serve, por exemplo, para tratamento, já que uma vez que não há tratamento para a doença, né? Então, assim, a pessoa sabe que está com corona, mas continuam as mesmas indicações para alguém que, por exemplo, não sabe se está ou não. Eu queria que talvez vocês esclarecessem isso, porque há uma expectativa muito grande em cima desses testes, que talvez não seja atingida do jeito que as pessoas imaginam. Os testes rápidos, ele tem um efeito, ele tem a função muito mais clínica do que a função propriamente dita de comprovação de estrutura ou fragmento do vírus no ser humano. E aí, nesse sentido, ele também tem uma grande proporção de falso negativo. É por essa razão, então, que a gente faz uma triagem usando esse teste e, caso seja positivo, a gente precisa fazer um reteste utilizando a metodologia do RT-PCR, que é utilizado pelo LACEN. Não é isso, doutora? É importante a gente esclarecer bem a população que está muito ansiosa pelos testes, que o teste não vai fazer diferença entre uma pessoa morrer ou viver. O teste, ele não vai direcionar tratamento. Todo tratamento possível para um paciente suspeito de Covid-19 está sendo feito.
que é o suporte adequado à vida. Essa pessoa que tem Covid-19 com potencial de gravidade, ela é internada, vai para um leito clínico. Se ela está grave, ela vai ser internada na UTI. Em qualquer situação, ela vai ser tratada, vai ter os seus sintomas tratados, porque não existe um medicamento que cure, que trate o Covid. Então, nós vamos tratar os sintomas. Essa pessoa vai ter a assistência médica adequada. E se ela precisar de UTI, de suporte à vida, ela vai ser encaminhada para uma UTI. O teste não faz a mínima diferença nesse processo. O processo é sempre o mesmo. É importante lembrar, portanto, que temos preocupação com os maiores de 60 anos, temos preocupação com os que têm comorbidade, com as grávidas, com os menores de 5 anos, com quem é hipertenso, diabético, tem algum problema cardíaco, tem algum problema pulmonar, tem câncer, está fazendo quimioterapia, tem imunidade baixa. Essas pessoas não devem esperar agravar. Se elas estão com sintomas, elas devem procurar a rede da Suzam ou a rede básica da Sensa para que elas possam ser acompanhadas por um médico. O teste rápido, ele ajuda nesses casos. A pessoa tem sintoma, a pessoa pode agravar, o diagnóstico por teste rápido ajuda a isolar de uma vez essa pessoa e agilizar para que ela entre na rede. Uma vez entrando para o tratamento e para a assistência, esse teste perde o interesse, perde o significado. Isolamento esse que já é indicado para qualquer pessoa com síndrome gripal. Qualquer pessoa que entre com sintoma, com síndrome gripal. Então, não vai fazer diferença fazer ou não o teste, principalmente para quem tem poucos sintomas, que pode estar com Covid, mas pode estar também com influenza A, influenza B, metapneumovírus, adenovírus, vírus sincicial respiratório, esses vírus que a gente tem repetido para vocês todos os dias. Secretário, como estão divididos os respiradores aqui no estado? Quanto tem na capital, no interior? É suficiente para a projeção de crescimentos? Não, né? Porque o mundo inteiro vive esse drama hoje. Seria importante esclarecer. Tá. Hoje, no estado do Amazonas, na capital, Manaus, nós temos 482 ventiladores. Desses, 90 estão em manutenção, ok? Então, ao todo, em Manaus, hoje, nós temos 392 ventiladores. Nós temos no interior, já nos nossos polos base, distribuídos 24 respiradores no interior. Se isso é o suficiente, eu devo dizer à população, não é suficiente, principalmente em se tratando de uma epidemia, uma pandemia que é novo em todo o mundo, não é? Nós, enquanto Estado do Amazonas, estamos sendo muito responsáveis na aquisição desses respiradores, mas a gente também está sendo... perceba que nós estamos brigando com outros estados do Brasil, não é? Para poder a gente fazer essa aquisição e também com outros países. Ontem foi dada a notícia que o presidente Donald Trump enviou 23 aviões cargueiros para a China, aonde parte das nossas aquisições são respiradores que vêm da China. A gente não sabe se tudo aquilo que nós fizemos, as nossas aquisições chegarão. O fato é que nós já avançamos nesses pedidos. Além da China, a gente já pediu também da indústria americana. Nós estamos esperando um conjunto de respiradores do Ministério da Saúde, não sabemos quanto, mesmo porque toda a produção de respiradores das empresas brasileiras, elas foram... o governo federal, então, confiscou essa produção, não é? Para que toda essa produção possa ser distribuída para aqueles estados que apresentarem o maior número de casos. Então, não temos condições de afirmar hoje, certo, se esse número é o suficiente. O fato é que nós estamos tomando todas as providências cabíveis para a aquisição de novos respiradores e assim garantir o cuidado intensivo àqueles que precisarem.
Só um esclarecimento, quando o senhor fala 395 respiradores que existem hoje, é para atender, inclusive, pessoas que têm infarto, AVC. Exatamente. Então, são assim, já é o que tem na rede, não é exclusivo para a Covid. Não é exclusivo para a Covid. Lembremos que a população continua com a sua vida, não é? Ou seja, o cotidiano da vida ela vai acontecer. Ainda mais que, se a população que hoje, eu tenho notado que a população não tem mais ficado em casa, se elas de fato saem à rua, não é? A probabilidade de também promover o contágio entre as pessoas é muito maior. Além de tudo isso, temos causas externas, temos acidentes, temos pessoas que infartam, temos pessoas que agravam, né, nas suas doenças crônicas. Portanto, a gente pede para a população, nesse momento, que ela se sinta responsável para que, ficando em casa, vocês vão ajudar o sistema de saúde a prestar o cuidado necessário àqueles que realmente necessitam nesse momento de pandemia do coronavírus. Exclusivo para a Covid, a gente tem quantos hoje, secretário? Hoje, nesse exato momento, nós temos 69 e até o dia 15 de maio a gente vai pelo menos chegar a 300 leitos de UTI respiradores, todos eles centralizados no Delfim Aziz. Só esclarecendo para a população que o governo do Estado do Amazonas, a Secretaria de Estado da Saúde, está envidando todos os esforços no sentido de adquirir respiradores para ampliar a nossa rede. Já há mais de um mês, a Suzam fez o seu planejamento e começou as suas tratativas para compras. Só que, no meio do caminho, outros percalços aconteceram. Como o secretário colocou aí, parte dos equipamentos que nós estávamos contando em adquirir foram ou confiscados pelo Ministério da Saúde ou os que viriam da China, confiscados pelo governo dos Estados Unidos. Então, o planejamento está feito, todos os esforços estão sendo feitos no sentido de adquirir esses respiradores, mas as dificuldades existem, elas estão aí. Concorrência mundial, né? Pela concorrência. Uma concorrência mundial. Pandemia mundial. Então, nós precisamos que a população colabore. Nós temos hoje um volume quase normal de tráfego de veículos nas ruas. Então, a população está havendo um sacrifício muito grande por parte dos comerciantes, por parte do distrito industrial, por parte dos trabalhadores autônomos que estão sendo instados a ficar em casa, a paralisar suas atividades e, mesmo assim, hoje nós temos 12 óbitos, dos quais 3 confirmados, 3 descartados e 6 em investigação. São 12 pessoas que podem ter morrido por Covid, quer dizer, 12 não, 9 que podem ter morrido por Covid, que poderiam não ter morrido se tivessem ficado em casa e tivessem mantido o isolamento. Então, é fundamental que o sacrifício de todo mundo que parou de trabalhar vale a pena. Todos têm que aderir à recomendação de permanecer em casa, de permanecer isolados. Nós temos, aguardando exames, 350 pessoas que atendem à definição de caso de Covid. Isso quer dizer que pessoas estão circulando por aí que podem ser portadores assintomáticos ou com poucos sintomas e que podem estar contaminando muita gente. Então, se você não quer ser contaminado, fique em casa, não saia. Proteja seus idosos, suas grávidas, suas crianças, seus doentes crônicos. Fique em casa. Porque é isso que está sendo feito nos países que estão conseguindo controlar a disseminação do vírus. E é isso que nós temos que fazer aqui. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que eu quero saber se vocês já consideram respondida por essa anterior. O Estado corre o risco do sistema de saúde entrar em colapso, né, por falta de UTI, e a previsão de quando deve acontecer isso e o que está sendo feito para evitar. Acho que já foi respondido por essas... Já foi respondido, mas a gente precisa destacar.
Agora a responsabilidade é de todos nós. A Secretaria de Estado de Saúde, o Sistema SUSAM, junto com o FVS e também todos os atores do governo, precisa dizer à população que a gente está lidando com uma pandemia onde o contágio ele é de efeito exponencial. Uma pessoa pode contagiar pelo menos 6 outras pessoas. Em se tratando daqueles assintomáticos, ou seja, aqueles que não apresentam nenhuma sintomatologia, a gente pode estar levando esse vírus a outras 6 pessoas, multiplicando isso aí numa razão de 6. Portanto, a gente precisa dizer, o sistema de saúde hoje, ele tem condições tem uma condição limitada de atender a todos os casos. Daqui a algum tempo, eu estarei aqui na live afirmando de que, sim, o sistema de saúde do estado do Amazonas pode entrar em colapso se a gente não tomar as medidas necessárias agora. E essas medidas têm que ser compartilhadas com a população. Precisa todo mundo ficar em casa. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, secretário, agora sobre falta de material de proteção para profissionais de saúde, como está sendo resolvida essa carência? Existe uma similaridade, por exemplo, a falta que existe, por exemplo, de comprar respiradores, é a falta que existe também do mundo ofertar esse tipo de material de proteção? EPIs também é um problema mundial. A gente está lidando com aventais, a gente está lidando com viseiras, a gente está falando sobre máscaras cirúrgicas, máscara N95. Então, assim, precisamos dizer à população, nosso consumo aumentou. Isso se deve por quê? Porque nesse momento de pandemia, os profissionais de saúde se atentou a usar melhor os EPIs. Logo, nesse sentido, a gente tem feito todo o esforço necessário, seja na aquisição, seja em colaboração com o Polo Industrial de Manaus, com algumas empresas, na produção desses aventais que são específicos. A UEA também entrou no jogo para nos ajudar, algumas outras empresas, enfim, esse é um momento de solidariedade. Somente o governo do estado não tem condições de prover todas as condições necessárias para o enfrentamento. Hoje, nós temos EPIs, sim, temos EPIs específicos para aqueles profissionais que estão nos SPAs, nos hospitais pronto-socorros. E recebemos também um lote de EPIs específicos àqueles profissionais que vão lidar e que vão estar na linha de frente com os casos graves que estão no Delfim Aziz. Para além de tudo isso, estamos correndo atrás de como produzir mais e proteger os nossos profissionais de saúde. Eles são os mais importantes nesse momento. Os médicos intensivistas, os fisioterapeutas respiratórios, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem. Não estamos economizando no nosso esforço para poder prover as condições mínimas necessárias para proteger esses guerreiros da saúde e assim, então, dar as melhores condições de cuidado para aqueles casos mais graves. Eu vou encerrar, que a gente já tem bastante tempo aqui na live, mas tem mais 2 perguntas, rapidamente, de vigilância e uma de assistência ainda. Doutora, a TEFE divulgou 2 casos, Tocantins teria confirmado 3 casos, ele quer saber se procede essas informações e muitas dúvidas também da imprensa sobre essa divisão no interior. A senhora falou no início da live, a senhora pode responder, então, a situação de TEFE, de Tocantins e um panorama geral no interior? TEFE notificou 2 casos, os casos estão em investigação laboratorial, estamos aguardando os resultados. Nós temos 3 casos, já falei, 3 casos confirmados em Tocantins. No interior, hoje, nós temos 9 municípios com 24 casos, tá? 24 casos positivos. Parintins tem 3, Manacapuru tem 6, Itacoatiara 4, Santo Antônio do Içá 4, Anori, Boca do Acre, Novo Airão, Careiro da Várzea, um caso cada um, além de, claro, os 3 de Tocantins. Pacientes fora do período de transmissão e fora da quarentena é a mesma coisa que curados? Para eles, foi ministrada a cloroquina? Não. Repito, nós só tratamos com cloroquina os pacientes que estão graves, internados, e todos os que estão internados
recebendo cloroquina ainda permanecem internados. Lembrando que um paciente que vai para a UTI, ele fica no mínimo 15 dias na UTI. Então, ainda não temos resultados desses pacientes. Com relação a entender bem o que é quarentena ou isolamento, que é a mesma coisa. O isolamento de 14 dias é o isolamento que é feito em toda pessoa que apresenta sintomas e que é positiva ou que foi contato de alguém positivo. E o início da pergunta é, fora da transmissão e curado é a mesma coisa? Fora da transmissão e curado. Não é a mesma coisa. Eu não posso dizer, por isso que nós informamos aqui que nós temos hoje 36 pacientes fora do período de transmissão. Eu não posso dizer que essas pessoas estão totalmente curadas. Elas saíram do período de transmissibilidade, portanto, elas não estão mais com sintomas e nem, teoricamente, transmitindo o vírus. Só que existem casos, relatos de pessoas que reapresentaram novamente os sintomas. Por isso, nós não podemos afirmar que essas pessoas estejam curadas. O perfil dos pacientes que agravaram para o Covid aqui no Amazonas, há registro de pacientes graves que não tenham comorbidades, que estejam fora do perfil de risco? Acho que tem muita dúvida sobre o perfil que originalmente foi anunciado, como o da Europa, por exemplo, que são idosos, e que aqui no Brasil, não só no Amazonas, tem apresentado um quadro um pouco diferente, é isso? Sim, aqui nós temos pacientes nas faixas etárias, principalmente de 30 a 49 anos, que estão agravando, que estão indo para a UTI e morrendo. Aliás, todos os nossos óbitos são nessa faixa etária. Portanto, nós temos um perfil diferente. A outra pergunta sobre sintomas, sobre o perfil, se pessoas com comorbidades, se algum entre eles não tinha comorbidade. Sim, nós temos alguns que a vasta maioria apresenta comorbidades, mas alguns não apresentam. Eram pessoas completamente ígidas que pegaram o vírus, como nós já falamos. O processo inflamatório do vírus é muito intenso, a destruição, principalmente de células pulmonares, é muito grande e realmente, mesmo pessoas ígidas estão desenvolvendo gravidade com o Covid-19. Por isso é importante ficar em casa, né? Sim. Para a gente encerrar, secretário, existe uma pergunta aqui sobre treinamento. O Ministério da Saúde recomenda que as secretarias treinem profissionais para lidar com o Covid em todas as áreas, até nutrólogos, biólogos, fisioterapeutas. Isso está sendo feito em Manaus e no interior. Depois, se eu responder, pode só claro. Encerrar. Bem, a introdução é básica. Sim, nós começamos o processo de treinamento dos nossos profissionais. Sejam aqueles específicos que hoje estão no Delfinazis, e esse processo já iniciou já faz algum tempo, mas também estamos em colaboração com as universidades públicas e federais e as diretorias das faculdades dos cursos da área da saúde, que têm disponibilizado, desde a lista de alunos de último ano dos cursos da área da saúde, mas, sobretudo, professores que têm se disponibilizado a fazer cursos online, vídeos pílulas, né, em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas. Isso também é uma ação de educação permanente dos nossos profissionais. Isso independentemente da profissão. Então, enfermeiros, técnicos de enfermagem, também médicos, nutrólogos, psicólogos. Então, todos eles que estão independentemente... Fisioterapeutas, assistentes sociais. Essas são ações que o governo do Estado, em colaboração com as universidades públicas e federais, tem atuado no processo de educação permanente dos nossos servidores e também daqueles que são colaboradores na área da saúde. Então, finalizando a nossa fala, nós queremos dar parabéns aos idosos, né? Os idosos estão na fase de ir ao banco, receber os seus benefícios. E a FES, através da Vigilância Sanitária, através do seu grupo de integração, juntamente com a Polícia Militar, tem orientado esses idosos nas filas dos bancos
E os idosos estão colaborando muito conosco. Estão atendendo às recomendações, estão mantendo o distanciamento, o que é muito importante para a saúde deles. Então, queremos realmente elogiar esses idosos e pedir para eles que, assim que eles receberem o seu benefício, que eles retornem imediatamente para casa e fiquem lá. Importante, doutora, muito bem lembrado. Também pensando nos idosos, que agora estamos em processo de campanha de vacinação, a gente precisa dizer que estamos vacinando todos os profissionais de saúde também contra a influenza, tá? E assim protegendo todos esses profissionais. Aqueles que ainda não foram vacinados, procurem uma de nossas unidades. Além de tudo isso, lembrar que os recursos do FTI destinado aos municípios do interior serão, no total de 23,4 milhões de reais, estarão nas contas dos fundos municipais de saúde até sexta-feira. Recursos esses que serão utilizados para também o enfrentamento do Covid-19. Portanto, secretários municipais de saúde, essa é uma boa notícia e que assim vocês façam bom uso desse recurso para que vocês possam receber a segunda parcela até a quarta ao longo desse ano, mas prestando contas desses recursos. E por último, dizer também que hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, um problema que às vezes é invisível a todos nós, mas que a gente precisa se atentar. É um problema de saúde pública, mas também é um problema social que a gente precisa dar visibilidade e enfrentar esse problema dentro das nossas famílias da melhor forma possível. Sem o preconceito com o autista, né? E as famílias precisam identificar, procurando as nossas redes da assistência social quanto as redes de saúde, para que a gente possa também dar todo o apoio e o suporte nesse caso. A gente precisava fazer esse destaque hoje, que é um dia mundial muito importante. Portanto, a gente agora, nesse momento, terminamos a nossa live, na certeza que voltaremos amanhã com outros números. Obrigado.